Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. Nesse vídeo, dicas para você mitar na rodada de número 2. Pessoal, que primeira rodada foi essa? Rodada muito turbulenta. A gente teve time que estourou, fez ali a cerca de mais de 90 pontos, como foi nosso time atirado, nosso time exclusivo de sócios. A gente também teve times que não foi tão bem assim, como nosso time aqui do canal. Ali o Everton Ribeiro foi expulso e a gente ficou na média ali com 61 pontos. A gente teve time que foi na média, como os nossos times aí, exclusivo dos sócios. E a gente também teve time aberto que estourou. O nosso time valorização fez ali acima, quase 90 pontos, 89 pontos e valorizou 18 cartoletas. Time exclusivo para vocês, time aberto, time de graça que a gente posta toda a rodada lá no nosso Instagram. E aí, cartoleiro, como foi que você se saiu nessa primeira rodada? Antes de começar a nossa escalação, deixa aquele like, deixa aquele comentário para fortalecer aqui o nosso canal. E pessoal, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Cartola Sem Demora, e no nosso grupo de Telegram gratuito. O link para entrar lá no nosso grupo tá aí na descrição do nosso vídeo. Então, pessoal, sem mais demora, vamos lá para o nosso primeiro esboço para a rodada de número 2. Vem comigo que a gente escala um time bem interessante, especialmente para vocês. Chegando aqui na tela de escalação, o que é que essa rodada nos traz? Qual o termômetro dela? Pessoal, a gente precisa ter muita atenção, porque essa rodada está situada exatamente no meio dos jogos da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. Outra coisa muito interessante nessa rodada é que está gerando uma polêmica aí com um mínimo para valorizar de cada atleta. Normalmente, essa valorização, a gente teria que escalar aquele atleta que foi muito bem na rodada de número 1 e tem potencial para ir bem de novo, porém, com a mudança do ano passado na valorização, a gente vai confiar no mínimo para valorizar que tem aqui no app do Cartola. Então, vamos lá começar a nossa escalação e essa rodada, pessoal, como a primeira, promete e promete muito. Vamos começar aqui pelos técnicos. Técnicos para essa rodada, eu destacaria aqui para vocês. Léo Condé, custando apenas 5,24. O Ceará, que está invicto em casa nesse ano. E, pessoal, para valorizar, 3,43 é uma excelente opção. Em seguida, a gente vem com Renato Paiva. Renato Paiva, técnico do Botafogo. Botafogo em casa é muito forte. Pedro Caixinha e Ramon Dias, dois times que jogam em casa com ótimo retrospecto contra seus adversários. E aqui, Marcão e Roger Machado. O Marcão salvador aí do Fluminense quando aperta. E aqui, o Roger Machado pela boa fase que o Inter está vivendo até esse momento. Para o nosso time, pessoal, nesse primeiro momento, a gente vai aqui com ele, Marcão, técnico do Fluminense. Vamos agora para os nossos goleiros. Goleiros para essa rodada, eu destaco para vocês. Matheus Donelli, goleiro do Corinthians, deve estar aí bem escalado. Gabriel Brazão, goleiro do Santos, jogando em casa e deve ser bem exigido para valorizar apenas 2,93 cartoletas. Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, jogando em casa, onde o Ceará é muito forte. Lucas Arcanjo, uma aposta aí muito boa. O Lucas Arcanjo que faz sua estreia no Campeonato Brasileiro. E aqui o Everton, Palmeiras forte em qualquer lugar. E se o Everton mantiver esse SG, vai ser bem exigido. Pode estar ali pontuando mais uma vez muito bem. Para o nosso time, pessoal, a gente vai aqui com ele, Bruno Ferreira, goleiro do Ceará. Vamos cercar o SG do Ceará na rodada. Vamos agora para os nossos zagueiros. Zagueiros para a rodada, pessoal, eu trago logo aqui para vocês, Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, precisa de pouco para começar a valorizar, porém tem um SG que não é muito fácil nessa rodada. Zagueiros do Corinthians com Félix Torres e Gustavo Henrique, bons nomes, visto que o Corinthians consegue manter muito SG jogando em casa contra o Vasco. Destaco a zaga do Inter com Juninho e Vitão. Zaga do Fluminense com Inácio e Thiago Silva. E para finalizar, zaga do Galo com Júnior Alonso ou Lianco. O Júnior Alonso precisa de 2,89 para valorizar e o Lianco aqui 4,45.
Para o nosso time, a gente está indo aqui com Vitão e Lianco, zaga do Inter e do Atlético Mineiro, respectivamente. Vamos agora fechar a nossa zaga com as nossas laterais. Aqui nas laterais, pessoal, esse ano, a primeira rodada já provou que laterais vão pontuar muito bem. E eu trouxe aqui para vocês excelentes laterais para essa segunda rodada. São eles, os dois medalhões aqui que estouraram. O William foi o grande diferencial na rodada passada, pontuou ali 19,30, estourou. Então eu tenho o William custando 17,40 e Bernabei custando 15,83, precisando de muito para valorizar, mas são excelentes opções para você estar escolhendo para a sua lateral. Laterais do Botafogo, principalmente aqui com ele, o Vitinho que pontuou ali 10,70 na última. Laterais do Corinthians, com Mateuzinho e Angileri, duas excelentes opções para essa rodada. Lateral do Santos, aqui com ele, Escobar que estourou na rodada passada, 10,20 CSG. E aqui agora, pessoal, para finalizar, três boas apostas, Natanael do Galo, Aguirre, todo mundo indo com o Bernabei. Você pode muito bem estar indo ali com o Aguirre que fez pontuou ali 6 CSG. E aqui, Jamerson pontuou também ali CSG 6,70. Jamerson do Vitória, que está fazendo aí uma temporada muito boa. Para o nosso time, nesse primeiro momento, a gente vai aqui com o lateral do Corinthians, com ele, Angileri. E aqui, vamos cercar Santos, com ele, Escobar. Vamos agora para o nosso meio e para o nosso ataque. Chegando aqui no meio de campo, eu trago para vocês, pessoal, 8 ou 9 nomes muito bons para você estar escolhendo 3 para o seu time. São ele, Arias e Scarpa, 2 medalhões, mas precisam de muito para começar a valorizar. Savarino e Gregory, meio de campo do Botafogo. O Gregory, que foi muito bem só em desarme na rodada passada. Mateuzinho e Barreal, duas excelentes escolhas. Dois meio-campistas que chegam muito ali na frente, finalizam muito. Meio-campistas do Ceará, com Lucas Mugni e Fernando Sobral. E para finalizar, duas boas apostas. Rubens do Galo, o Rubens que desarma muito. Pena que esse ano ele não vai ter ali mais o SG. E aqui o Rivera, que foi uma aposta de muita gente na rodada de número 1. Não foi bem, fez muita falta, fez ali cerca de 5 faltas. Não pontuou muito bem, mas tem outro jogo que ele vai ser bem exigido, jogando em casa, pode ser ali uma grande aposta para você. E para valorizar, pessoal, só precisa de 2,07 aqui e ele já começa a ganhar cartoletas. Para o nosso time, nesse primeiro momento, a gente está indo com Savarino, Mateuzinho e Barreal. Meio de campo aí, bem ofensivo, que chega muito bem ali na frente. Vamos fechar o nosso time então com o nosso ataque. Aqui no ataque, como eu sempre falo para vocês, a gente vai ter muitas opções para a gente testar 3 ou 4 ali, se seu reserva de luxo for um atacante. Pessoal, eu vou começar aqui com a equipe do Corinthians, principalmente aqui com Yuri Alberto, porque o Corinthians fez gol em todos os jogos em casa. Esse ano só não fez gol na final contra o Palmeiras, porque não precisava fazer. Então aqui Yuri Alberto e Memphis Depay, duas excelentes opções, e é muito difícil, pela fase, a gente deixar o Yuri Alberto de fora. Então o Yuri Alberto vai ser aqui a nossa primeira escolha. Em seguida, eu trago para vocês ataque do Flamengo, que apesar de jogar fora de casa, esse confronto entre Vitória e Flamengo é um confronto recheado de gols. Dos últimos 5 jogos entre essas equipes, saiu mais de 3 gols entre eles. Então aqui, ataque do Flamengo. O Flamengo sempre faz gol quando joga aqui em Salvador e BH vai ser a nossa escolha, vai ser a nossa segunda escolha para essa rodada. Assim, para essa terceira, eu tenho bons nomes de atacantes e eu vou trazer aqui para vocês rapidinho. Ataque do Galo, o Galo em casa sempre faz gol, com Hulk, Rony e Coelho. Ataque do Inter, com Wesley e Vitinho. Cruzeiro, quando sai para jogar, sempre toma gol. Ataque do Fluminense, que sempre quando joga contra o Bragantino em casa, faz gol. Das últimas 5 partidas, só não fez gol em uma e sempre faz ali mais de um gol. Então, Canóbio e Cano, excelentes opções. Ataque do Botafogo, com Igor Jesus e Arthur. Botafogo que tem um histórico muito favorável contra a equipe do Juventude. Dos últimos 5 jogos lá no Rio, foram 14 gols, média de 2,8 gols por partida, quando essas equipes se enfrentam. Ataque do Santos, principalmente aqui com a boa fase do Guilherme, pontuou 7, sem nada na rodada passada. E para finalizar, vejam vocês
a vasta opção de atacantes que a gente tem para essa rodada, eu tenho aqui ataque do Ceará, que já fez 20 gols em casa, com Pedro Raul aqui, principalmente, que das últimas 7 partidas já fez 6 gols. Para o nosso time, para essa nossa última vaga, a gente vai fechar aqui com ele, Pedro Raul, e o nosso reserva de luxo vai ser ele aqui, Guilherme dos Santos. Pessoal, vi muita gente deixando de escalar o reserva de luxo por não saber. Você tem, para você acionar o seu reserva de luxo, você obrigatoriamente tem que clicar nessa setinha aqui, ó, que aparece nele, e aí você fica dourada, e aí sim você selecionou o seu reserva de luxo. Portanto, não esqueçam de fazer isso para você não ficar sem seu reserva de luxo na próxima rodada. Finalizamos então o nosso primeiro esboço e nosso time vai com Bruno Ferreira no gol, Angileri e Escobar nas laterais, Vitão e Lianco, nossa dupla de zagueiros, Savarino, Mateuzinho e Barrial, nosso meio de campo. Nosso ataque vai com Yuri Alberto de capitão, Bruno Henrique e Pedro Raul. Comandando todo mundo, Marcão, técnico do Fluminense. Esse nosso time custou 103,88 e a gente espera mais aumentada em mais uma rodada.